Hoje eu vou começar direto no texto bíblico. Vem comigo para Juízes capítulo 16, no verso 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Sansão foi chamado para ser o libertador do povo de Deus, e estava lá agora ele, escravo dos filisteus. Sansão foi chamado para dar glórias a Deus, para glorificar o nome de Deus através das suas ações. E estava lá ele agora sendo instrumento para glorificar o Deus Dagom dos filisteus, né? Obrigado, Deus Dagom, por ter nos dado os nossos inimigos. Está aqui, ó, o Sansão escravo no meio de nós. Sansão tinha um nome que significava ensolarado. E agora estava ele cego, com os seus 2 olhos furados. Olha só, Sansão, ele fazia enigmas. Ele brincava com seus segredos. E estava agora os filisteus brincando com Sansão. De todas as formas você observa que esse rapaz era para ter sido, mas não foi. Era uma grande promessa. Ele foi chamado para ser o libertador do povo de Deus, mas nunca agregou o povo, nunca juntou o povo no exército, nunca liderou, nunca foi aquela pessoa que foi o catalisador da transformação. Ele era forte, tinha dádivas, tinha poder, tinha força, mas não transformava essa força numa libertação real, num movimento real. Às vezes até aquele Gideão, que era um cara bem mais inseguro, bem mais fraco, conseguiu conduzir o povo de uma forma muito mais vencedora do que o Sansão. Parecia até que o povo não gostava muito das ações de Sansão, porque parecia que ele mais atormentava todo mundo, mais fazia uma bagunça do que resolvia alguma coisa. E se for para ficar fazendo bagunça e para os filisteus virem atrás de nós, então é melhor que esse rapaz nem exista, que ele nem lidere. Era para ser um Davi, mas não foi, foi um Sansão. Era para ser alguém bom, mas parecia que agia mais em seu nome do que em nome de Deus. Era um rapaz também que flertava com a sua carnalidade, desobediente, meio rebelde. Ele nasceu na margem ali em Dan, mas bem na margem dos filisteus. É como se ele fosse um rapaz da fronteira. Então, se ele olhasse para cá, ele olhava a vida do povo de Deus. Se ele olhasse para lá, ele olhava a vida dos filisteus. E parecia que ele gostava mais da vida dos filisteus do que da vida do povo de Deus. Carregava uma dádiva tremenda e seu pai dizia: meu filho, case-se com um pessoal aqui do povo de Deus, escolha uma mulher aqui entre nós, viva a nossa vida, lidere o nosso povo. Mas o carnal Sansão, ele arranjou 2 mulheres mais fixas durante a vida. Uma morreu por causa das suas brincadeiras e a segunda o vendeu por prata. Fora essas 2 mulheres que também eram estrangeiras, ou seja, ele ficava só se relacionando com mulheres do estrangeiro, do inimigo, dos filisteus. Ele também se relacionava com prostitutas. É possível até imaginar, a gente fazer uma extrapolação aqui, que as prostitutas estrangeiras que ele buscava pertenciam ao culto daquela deusa Astarote. Eram prostitutas cultuais. Quem sabe até ele não estava profanando a sua espiritualidade. Ele já tinha profanado pegando no cadáver de um leão. Ele já tinha profanado entrando no meio das vinhas. Ele não podia tomar suco de uva, ele não podia tomar vinho, porque ele era um nazireu. E agora, nos últimos tempos, ele estava brincando, flertando com a dona Dalila para contar os seus segredos no meio do território inimigo. Chega uma hora que eu acho que Deus tem um conceito que a gente chama de a paciência de Deus. Está muito ali pelos profetas no Antigo Testamento. A paciência de Deus significa que Deus tem uma misericórdia para derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa história. A gente comete erros, a gente comete distanciamentos, a gente comete complicações
E nada acontece, não cai assim um raio na nossa cabeça assim que a gente comete um pecado, assim que a gente comete um erro. Na verdade, muitas pessoas cometem muitas coisas erradas e passam muito tempo sem que nada aconteça com elas. E os profetas chamam isso do tempo da paciência de Deus. É onde Deus está clamando pelo arrependimento, chamando as pessoas com sua misericórdia, dizendo: se arrependa, não faça isso não é um caminho para você. Como o pai de Sansão ficava, né, falando com ele: rapaz, não se relacione com essas mulheres. E é o tempo onde Deus exerce sua misericórdia. Mas também os profetas nos ensinam que quanto mais você vai esticando essa corda da misericórdia, quanto mais você vai esticando essa baladeira, mais o elástico vai ficando tensionado. Chega uma hora que a coisa desanda. E o homem, que era para ser uma promessa, um libertador, um homem maravilhoso, glorificando a Deus por sua força, termina desse jeito. Pelo menos nesse momento está sendo tudo o que não era para ele ser. Quem olhasse para a vida dele não tinha dúvida aonde ele ia chegar. Estava brincando com fogo. Estava ficando distante de Deus. Talvez o amigo pense que quando eu estou falando de Sansão, você esteja aí na sua cadeira, no seu lugar de trabalho, esteja aí no seu carro, ou fazendo a sua faxina, ou mesmo fazendo o almoço. Minha irmã, qual é o almoço de hoje na sua casa? Você está fazendo o quê? Carne de panela? Está fazendo uns quiabos assim, uns quiabos com carne moída? Qual é o teu almoço aí? Eu sei que você está fazendo o almoço, está me ouvindo e está fazendo o almoço. O que você está fazendo agora? Eu sei que enquanto eu estou falando isso, você na sua cabeça deve estar pensando: rapaz, assim como Sansão, eu conheci tantas pessoas da minha história que eram promessas maravilhosas. Pessoas que pareciam que ter nascido com a virtude, nascido com dom. Para ele fazer as coisas era fácil. Não tem coisa que a gente fica estudando 10 anos para conseguir fazer mais ou menos. E tem um cidadão ali que parece que nasceu com dom. Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu sempre fui um músico medíocre. Eu tentava tocar teclado na igreja. Rapaz, a dificuldade, negócio assim, não ia, sabe? Mas eu me esforçava, escrevia tudo num caderninho, botava o caderno assim na frente, ficava tocando sol, dó. Aí tinha aquele irmão, não tinha nem 15 anos ainda. Sabia tocar tudo de ouvido, no baixo aqui, ó. É só fazer assim, Felipe, ó. Tum, 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 tum. Mas esse só aí que eu tenho dificuldade. E o cara sabia fazer tudo, assoviava tudo, resolvia tudo. Pessoas que nascem assim em todas as áreas da vida. Pessoas que nascem com facilidade de amar, de fazer amigos, de liderar, de vender, de comprar, de fazer tudo. Aí, essas pessoas têm tanto potencial. Às vezes você fica pensando: é só não estragar, é só não fazer nada errado, é só seguir no caminho, já está tudo pronto. A vida dessa pessoa está escrita. O anjo vem, diz para o pai dessa pessoa assim: olha, esse rapaz vai ser um libertador, é só ele não fazer confusão, não se meter com bebida, não se meter, sabe, com cadáver, com coisa de morte, com coisa ruim, deixar seus cabelos crescer como um símbolo da aliança de Deus e fazer o que tem que fazer, que é libertar o povo. Rapaz, se ele fizer isso, não vai ter ninguém que consiga, sabe, contra esse cidadão, porque a força dele vai ser tremenda. E muita gente nasceu assim nessa vida. Você olhava a pessoa e dizia: rapaz, é só não atrapalhar. Sabe quando você compra uma picanha, que é aquela carne boa? Você tem aqueles dias que tem aquele colchão duro lá, que dizem que é picanha, é uma mentira, né? Mas tem aquela carne assim uruguaia que você comprou, você juntou o dinheiro 6 meses para comprar, a bicha bonita, as gorduras grandes, vai fazer um churrasco maravilhoso. O que é que você tem que fazer? Não estragar. A carne é mais importante que você. Você é um churrasqueiro marromeno. A carne é mais brilhante que você. O poder da carne é maravilhoso. Você é um fuleiragem. Então o que você tem que fazer? Não estraga. Corta, faz o beabá. Corta direito, põe sal, põe na brasa na temperatura certa, tira na hora certa e come. Se você estragar essa carne, você, né, não merece ser um churrasqueiro. A dádiva de Sansão era maior do que ele. O que ele tinha que fazer? Quando o anjo pede para ele ser santo, para ele ser separado, o anjo estava querendo dizer: não estrague o tamanho da dádiva que você vai receber, porque se você não estragar, você vai ser um libertador. Acontece que a gente vê esse pessoal que tem um potencial na vida. Às vezes é um filho, né, minha irmã? Às vezes é um marido. Às vezes é uma esposa.
Para tanto potencial, tanta força, tanto dom, tanta dádiva, tanta facilidade. Aí você vai ver a vida da pessoa, é um passo para frente, 2 para o lado e 1 para trás. Aí passa mais um ano, 1 passo para frente, 2 para esse outro lado, mais 1 para trás. E diz, rapaz, vai passando os anos e a pessoa que era para ser não foi. A pessoa que era para desenrolar não desenrolou. Eu disse, mas como é que pode? Tanto potencial, é só não estragar a picanha, é só não estragar a carne. E talvez, meu amigo, naquele espírito das sincronicidades que a gente de vez em quando conversa aqui no canal, que é, poxa, eu me inspirei nessa palavra, eu estava aqui pensando nela. Será que alguém que está me ouvindo vai clicar nesse vídeo e vai se sentir assim, que foi para essa pessoa, como aquelas coincidências divinas? Você diz, eu queria uma palavra para mim, vou clicar nesse vídeo. Aí clicou, aí eu falei algo que tinha a ver com a sua vida e foi Deus juntando a gente. Quem sabe? Não é você que se sente como Sansão agora? Está se identificando mais do que deveria com essa palavra? Porque, olha, você pode não se achar como Sansão, porque é difícil, né? É difícil a gente dizer assim, eu sou Sansão, eu sou aquela pessoa que dá um passo para frente, 2 para o lado e 1 para trás. Que estrago a picanha uruguaia que está na minha vida. Que eu sou meio aquela ambiguidade ambulante. Eu erro e acerto e acabo não fazendo nada que eu deveria ter feito. Ninguém gosta de falar assim de você, né? Quando a gente está naquelas reuniões de amigos, você chamou seus amigos todos para sua casa, tá os meninos brincando, os maridos de um lado, as esposas do outro, as pizzas ali, todo mundo comendo, todo mundo feliz. Aí você conversa assim com seu amigo, fulano, como foi aquela questão lá que tu ia resolver no seu trabalho? Aí você diz, rapaz, a pessoa falou isso comigo. Aí eu falei assim com ela. No instante ela botou o rabinho entre as pernas e me deram razão e viram que eu estava com total solução desses problemas, que eu era uma pessoa fantástica. E todo mundo, seus amigos, beleza, olha aí, nosso amigo é maravilhoso. E você, fulano? Como é que foi aquele dia que você estava discutindo com seu filho, ele estava rebelde? Aí eu chamei ele para o quarto, taquei 2 versículos nele, falei que ele tinha que respeitar os pais. No instante voltou lá para o meu quarto, pediu perdão. Estamos assim, super bem, eu e meu filho. Muito bem, mãe maravilhosa, mãe maravilhosa, mãe maravilhosa. E fulano, como estão aqueles teus investimentos que você disse que estava fazendo? Rapaz, é só sucesso. Outro dia, ganhei 20 mil reais, porque eu fiz um investimento assim, aconteceu, botei pra lá, botei pra cá. Nossa, nosso amigo é investidorzão. Parabéns, meu amigo investidorzão. Aqui, rapaz, só sucesso. Não tem um amigo Sansão. Você não tem um demérito na sua vida. Vai passando os anos, vai passando as dificuldades, vai passando o tempo. Chega um dia, depois que passou alguns anos, você está assim lavando o pano de chão, né, lá no tanque, está aguando o jardim, está tirando o lixo para fora, aí vem um pensamento na sua cabeça, do nada. Pensamento do nada. Diz assim, rapaz, mas se eu sou tão bom assim mesmo, por que eu nunca desenrolei na vida, né? Se eu sou tão bom assim mesmo, por que eu ganho tão pouco? Se eu sou tão bom assim mesmo, por que meu casamento é essa desgraça? Por que sabe? Por que eu sou infeliz? Por que eu sou sempre inseguro, carente, ansioso? Por que eu só faço me destruir? Cadê aquela pessoa do passado que diziam que era tão maravilhosa sobre ela? Diziam de mim. Que meu pai, minha mãe, os amigos da igreja, os líderes de ministério, até o professor da faculdade, quando estava todo mundo reunido, dizia, rapaz, esse menino aqui, o trabalho dele está mostrando que ele vai ser um grande profissional. As mães da igreja diziam, pode casar com esse menino, porque esse menino aí vai ser um bom amante, um bom trabalhador, um bom pai de família. Isso aqui vai revolucionar o mundo.
a gente achava que a gente era a solução da existência. E de repente vai passando os anos e eu não fui. Não aconteceu isso. Cadê aquela pessoa? Cadê aquele dom? Cadê aquele poder para fazer? Cadê aquela força do Sansão? É o que a gente às vezes chama de convicção de pecado. Parece que o Espírito Santo demonstra pra gente, tira um pouco a gente daquela cegueira do jantar com os amigos, que diz assim, olha, parabéns, você é uma pessoa maravilhosa, você é o melhor profissional. A gente conta, a gente narra a nossa vida como se ela fosse só vitória. E esquece que a gente está dando 2 passos para o lado, 1 passo para trás, 2 passos para o lado, 1 passo para trás. Às vezes, nesse dia que a gente não dá nada por esse dia, o Espírito Santo aparece dizendo assim, amigo, você não é essa Coca-Cola toda, né? Você não é essa picanha uruguaia toda bonitona que nem você achou que você era. Deus agia por sua vida, mas você se afastou tanto, deu tantos passos errados, tomou tantas decisões erradas, que aquela força foi se perdendo. Você foi ficando careca. Meu Deus, eu não estou falando da sua careca literalmente não. Eu estou falando aqui como a nossa história do Sansão. Você não perdeu os cabelos num único dia com um filisteu cortando as suas tranças. Mas eu acho que você foi perdendo os cabelos durante a vida. Igual eu fui perdendo meus cabelos. Chega um dia que você olha pro espelho e vê que tá sem cabelo, né? Vê que perdeu a força. Aí se pergunta, é isso? Então é isso? Eu estou aqui, escravo, cego, sem um dom, careca, rodando um moinho e servindo de brincadeira, de jocosidade dos meus inimigos, na mão dos outros, sem libertar ninguém, sem fazer nada, sem realizar. É isso que a minha vida se tornou. Acabou para mim. Acabou. É isso que minha vida era para ter sido e não foi? Ou era eu sempre fui essa coisa ruim mesmo e acabei aqui? E agora não tem mais projeto, não tem mais sonho, não tem mais realização? Eu sou como aquele sapato, aquele tênis que foi usado, né? Aí o bichinho já ficou todo envergado, esfarelando ali um pouquinho do coisa, o cadastro já nem arrebentando as pontas. Aí o dono pegou esse tênis, botou naquela gaveta de tênis velho, aquela gaveta que talvez ele nunca mais vá abrir, e passa por aquela gaveta 10 anos, sabe nem que você mais está lá, aquele tênis velho. Quiçá 300 anos depois alguém vai abrir a gaveta e vai dizer, olha aquele tênis do passado. É um tênis velho, guardado numa gaveta esquecida. Talvez o amigo se sinta já. Olha, eu sou um Sansão cego rodando um moinho, servindo de brincadeira para os filisteus. Eu sou um sapato velho numa gaveta esquecida. E esse sentimento não faz ninguém ficar feliz, né? A gente começa a ficar amargurado, ressentido, com raiva da vida, chateado, reclamando de todo mundo. Como se a gente dissesse, eu vou ser um sapato velho numa gaveta escondida, pois eu vou fazer um chulé tão grande que quem passar por aqui vai sentir o cheiro. Entenda a metáfora, amigo. Você vai ficar só reclamando, amargurado, chateado, falando mal de todo mundo, para ver se o chulé pelo menos incomode alguém. Eu tenho, para você que chegou nesse lugar, para você que se identificou com isso, essa sincronicidade, eu tenho para você 4 palavras que tem a ver com essa história. A gente vai ler aqui alguns outros versinhos dessa história sobre esse momento e eu quero trazer para você 4 palavras de transformação, 4 palavras de esperança, 4 palavras de consolação, 4 palavras para te dar um ânimo e uma renovação do seu sentimento. Tá certo? Vem comigo aqui, olha, a primeira palavra eu vou ler com vocês todinha, que diz assim. Eu fiz uns 4 pontos, mas eu fiz uns 4 parágrafos assim de pontos, sabe? Não foi aquele ponto que diz assim, seja feliz, não. É um ponto assim, Então, o amigo me acompanha. O primeiro ponto, não assuma para si o rótulo de pessoa mais miserável do mundo, cujo único destino seja sofrer e se amargurar na vida, como se Deus lhe tivesse abandonado à miséria espiritual. Primeiro, porque isso não é verdade.
E segundo, que acreditar nisso faz você viver escravo dessa crença. O amigo pode ter achado que existem muitas pessoas que são parecidas com Sansão. E como é o nosso objetivo aqui hoje, talvez você tenha se identificado de certa forma também com essa figura meio ambígua, que dá um passo para frente, dois para o lado e um para trás, e que acaba não sendo tudo aquilo que deveria ter sido e que em algum lugar errou pelo caminho. E hoje se encontra meio com esse sapato velho escondido dentro de uma gaveta e às vezes até cheirando a chulé para ver se incomoda alguém enquanto passa por ali. Talvez o amigo tenha se identificado com isso e tenha se achado nesse momento como um miserável do Senhor, uma exceção, o único que fez coisas erradas. Mas eu te digo, o Sansão realmente era uma pessoa complicada. Mas ele era tão diferente do povo que ele tentava libertar. Veja que não é assim. A história bíblica nos revela que o povo de Deus sempre era um povo muito complicado. E aliás, para que você precisa de libertador? Se o povo fosse um povo fiel, se o povo fosse um povo temente, que cumprisse as alianças, que cumprisse a lei, que fizesse tudo direitinho, Deus não dava vitória? Deus não protegia? Deus não afastava todos os inimigos dele? Não dava prosperidade? Não dava tudo? E por que Deus precisa mandar um libertador? Porque esse povo era um povo que pecava, se misturava com os outros deuses, fazia tudo. Então, amigo, Sansão é uma expressão do que ele era, do povo dele. Muitas vezes a gente está se autocomiserando, falando dos erros que a gente tomou na vida, mas olha para o lado. Quem é que está tão bem assim? Quem é que não está contando vantagens numa reunião de amigos, mas que no fundo tem lá seus milhões de erros também na história? Que era uma promessa que não foi realizada, que tinha tanto potencial e que hoje percebe que muito desse potencial se esvaiu, que perdeu um pouquinho dos cabelos, das dádivas. Quem é? Veja, você quer dizer então que o povo que andava no deserto era um povo maravilhoso, sempre descrito na Bíblia como um povo rebelde e murmurador? Aquele povo da época dos profetas, por que existiam os profetas falando advertindo tanto o povo, exortando tanto o povo? Era porque o povo era lindo, era maravilhoso, todo mundo era fiel? Se às vezes o próprio Elias disse que só eu sobrei, o povo aqui é tão miserável que só tem eu e mais 7.000. Pense. A história da queda é uma história que se repete em todas as gerações, mostrando que nós somos pecadores. Nós somos pessoas que precisam dessa salvação. Por que Deus enviou Jesus? Era porque era todo mundo perfeito? Não era porque era todo mundo mazelado que Deus enviou Jesus? Ora, o próprio Jesus falava com os fariseus. Fariseus, você se acha muito bonito. Você se acha muito legal. Vocês gostam de sentar nos bancos da frente. Você gosta de ser aplaudido nas esquinas, nas praças. Vocês estão aí, todo mundo vestido, achando que é um glacê de bolo. Mas, amigo, deixa eu te contar para vocês. Vocês são tudo miseráveis. Vocês são tudo pecadores. Vocês são pessoas que eram para ser, mas não são. Só estão se fingindo no meio da sociedade. É muito melhor as prostitutas, os publicanos, os pecadores, que eles pelo menos reconhecem que estão errados, do que vocês que ficam se vestindo de santidade, sendo que vocês são tudo mazelados também. Era a palavra de Jesus. O que dizer das cartas de Paulo aos Coríntios? A igreja de Corinto era tudo crente, mas era legal? Era perfeito? Por que Paulo precisa escrever uma carta? Primeiro, parte daí. Porque a igreja toda é fuleiragem. E foi a igreja que Paulo fez. Podia até dizer, não, eu estou chegando nesse ministério, esse ministério está todo acabado, mas é porque o pastor anterior foi horrível. Eu estou aqui, estou sarando o povo, pregando a palavra. Foi Paulo que construiu as igrejas. Ele tem que mandar carta porque as igrejas dele se pervertem, se enrola, dá um passo para frente, dá 2 passos para trás. E Tiago, que pregava, a carta de Tiago foi escrita para judeu convertido. Ele dizia, vocês se mordem, vocês se guerreiam, vocês se acabam uns nos outros, os corações cheios de paixão, vocês pedem e não recebem por causa dessa miséria do coração de vocês. Apocalipse, as igrejas de Apocalipse, Jesus tinha palavras boas para elas, mas sempre dizia, tenho contra ti que toleras a Jezebel no meio de vocês, as prostituições e as corrupções.
A história bíblica é uma história de queda. E é por isso que tem que ter salvação. É por isso que tem que vir a transformação e a restauração de Deus. Por quê? Porque a gente é mazelado. Por isso que a primeira coisa que você tem que assumir é que você não é a pessoa mais miserável do mundo, porque se você ficar com essa autocomiseração na sua cabeça, você também vai ficar acreditando que seu destino é a caixa, é a gaveta do sapato velho e que acabou para você. E quem é tal qual um homem acredita no seu coração, ele passa a viver segundo essa crença e daqui a pouco a sua vida realmente terminou. E você vai dizer, acabou? É isso? Não tem nada mais para mim? E tal qual você pensa, proclama e vive conforme essa crença que você tem, que não existe mais nada para você, aí acabou mesmo para você. Então não acredite nisso. É quando o filho pródigo chegou no fundo do poço, que ele caiu em si, e aí começou o seu processo de transformação, e aonde Deus pôde agir verdadeiramente no seu coração. Você ganhou a convicção de pecado? Você entendeu a sua condição, seus erros, suas ambiguidades? Então você está muito mais à frente do que Sansão foi na sua vida toda. Então você já chegou no ponto onde você pode dizer, cheguei no fundo do poço, agora posso pegar impulso para voltar. Agora, na consciência de quem eu sou, eu posso fazer como as prostitutas, os publicanos e os pecadores, me assentar ao lado de Jesus e começar a ser discípulo. Começar a andar mais para frente que para o lado, a andar mais para frente do que para trás. Esse reconhecimento que você está no seu coração é o primeiro passo. A primeira palavra que eu tenho para você. A segunda palavra, vamos ler, diz assim: ainda existe a graça de Deus para você. Eu quero ler Juízes capítulo 16, no verso 22. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Está falando de Sansão. Sansão lá no meio da roda, girando cego, sendo brinquedo dos filisteus. Aí diz assim, estava careca, né? Não foi cortado os cabelos dele? Diz assim, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Você percebeu aqui? O cabelo não era o símbolo da aliança com Deus? O cabelo não era o símbolo da força do Sansão, da dádiva que ele recebe? Não foi porque ele pecou, brincou e fez um bocado de coisa errada que ele acabou perdendo essa aliança, esse cabelo? Não foi? Mas então como é que o cabelo volta a crescer sem que Sansão tenha feito nada? Ele estava girando a roda, estava ali na sua escravidão, cego, e o cabelo voltando a crescer. O cabelo voltando a crescer. Mas ele não merecia que o cabelo voltasse a crescer. Ele não merecia que Deus agisse com força, com potência, com dádivas de novo sobre a sua vida. Ele não merecia que Deus voltasse a usar esse sapato velho. No entanto, a revelia do que Sansão merecia ou não merecia, houve graça na vida dele. O cabelo voltou a crescer. E a ilustração que a gente tem com o cabelo voltando a crescer é que a graça de Deus está sobre a nossa vida novamente. A despeito dos nossos pecados, a despeito dos nossos afastamentos, a despeito de nossa carnalidade, Deus se aproxima de nós com a misericórdia. Deus é aquele pai do filho pródigo que recebe ele de braços abertos, que faz uma festa de retorno, a despeito do filho ter merecido ou não aquela festa, porque é graça. Você se sente como um sapato velho abandonado naquela gaveta emitindo chulé? E no seu coração, na sua autocomiseração, na sua cabeça, você diz, mas no fundo eu mereço mesmo essa gaveta. Deus não quer mesmo saber de mim. Então não tenho segunda chance, acabou. Nunca mais Deus vai me olhar, nunca mais Deus vai me usar, nunca mais Deus... Passou o meu tempo, passou a minha história. E de repente você precisa entender que mesmo que você não mereça, a história bíblica não é uma história só para testemunhar que a gente é mazelado, é para testemunhar que, embora a gente seja mazelado, Deus nos amou. Mas nos amou tanto, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outro lugar diz assim, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor de Deus veio antes da gente ter feito qualquer coisa para merecer esse amor. Aliás, Sansão foi escolhido antes
de Sansão ter feito qualquer coisa para poder ser escolhido. Eu não estou falando de predestinação nem nada disso, não. Eu estou falando de como o amor de Deus, a graça de Deus é tão grandiosa, é tão poderosa, que mesmo você sendo um fuleiragem, Deus chega para dizer: eu estou com a mão estendida para você. Eu te perdoo. Eu entendi que você errou, mas vamos, receba meu amor. Eu estou aqui para a gente começar de novo. Eu estou aqui para restaurar a sua vida. Eu estou aqui para te tirar dessa caixa de sapato velhos. Existe um sim de Deus para você. Você lembra quando a mulher adúltera foi levada até Jesus? O que ele falou com ela? Disse assim, João 8, capítulo 11. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Eu não te condeno. Você errou, errou. Você merecia todas as condenações do mundo e ficar na caixa de sapato velho recebendo pedrada na cabeça? Talvez. Mas eu não te condeno. Isso é o que é graça. Você fez alguma coisa para mim não te condenar? Você merece eu não te condenar? Você mereceu essa graça? Não. Eu não te condeno porque é graça. É amor imerecido. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Existe a graça de Deus para você. Deus não te abandonou. Deus está junto contigo na caixa de sapato e está dizendo: amigo, você acha que eu estou distante? Eu estou não. Você merecia que eu estivesse distante? Merecia, mas eu estou aqui com a graça para você, com a misericórdia, e estendendo a minha mão para você. E agora? Agora essa é a segunda parte do verso. Agora vai no peques mais. Agora você precisa de uma postura de aceitação dessa graça de Deus. E é isso que vem o nosso terceiro ponto. Olha só o parágrafo de novo. Diz assim: Deus não te condenou a viver em uma gaveta de sapatos eterna. Está hoje com a sua mão estendida para te dar uma nova chance. Mas agora é necessário responder a esta graça, a esse sim de Deus, com um sim do homem. Juízes capítulo 16, no verso 28. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Agora é com você. Você precisa dizer sim a essa graça, sim a essa misericórdia, sim a esse chamado de transformação, sim a esse vá e não peques mais. E acontece que nosso coração, nossa mente, nossa visão de vida diz: pronto, mas isso aí não tem nem o que dizer. Se você está no meio de uma caixa de sapato, um sapato abandonado naquela gaveta esquecida, e alguém diz: você quer que eu te use? Você quer que eu derrame graça? Você quer que eu derrame poder? Você quer que eu faça uma restauração? Não existe nenhum questionamento, é dizer sim. Então, esse ponto aqui não precisava nem existir. É só: rapaz, eu quero, eu desejo, é tudo que eu queria. Mas será? Porque o que a gente observa é que quando Deus dá um sim para a gente, Ele também nos chama a uma responsabilidade de transformação. Vá e não peques mais. Vá e seja tudo que você deveria ter sido. Vá e ande conforme o caminho que eu tenho para você. Eu estou te libertando, eu estou derramando graça para você ser o que você deveria ter sido. Só que o cidadão não chegou naquela posição da gaveta esquecida porque seguiu segundo seus corações. Por que às vezes ele está lá cheio de ressentimento e amargura? Porque ele quer uma libertação de lá que faça ele viver diferente, ou ele quer que a gente liberte ele para ele continuar fazendo as mesmas coisas que levaram ele para aquele lugar? E quando a gente oferece a libertação certa, ele diz: ah, mas se for assim eu não quero. O irmão pode estar meio confuso. O que você está querendo dizer? Dá um exemplo prático. Vamos supor que você tenha um membro da sua família que está se acabando em apostas, gastando todo o dinheiro. Ou alguém que seja um viciado, que está todo dia ali, ó, no vício, pegando tudo que tem dentro de casa, vendendo para ficar no vício. Complicação doida. Você diz: os pais dessa pessoa, os amigos, a família, todas querem agir com graça com ela. Todas querem ajudar, todas querem estender a mão. E dizem: fulano, se você precisar de nós, nós vamos estar aqui.
No dia que você quiser se libertar dessas drogas, nós vamos te ajudar. No dia que você quiser parar com essa aposta, nós vamos te ajudar, vamos arranjar um lugar para você, vamos dar um jeito na sua vida. Nós estamos aqui, sua família, seus amigos. A graça para você. Aí o cidadão diz o quê? Não, eu só preciso de R$1.000 porque eu preciso pagar o agiota. Não, eu só preciso mais desse dinheiro. E ele quer a graça, ele quer o dinheiro para pecar de novo. Ele quer a graça, quer a ajuda para continuar na sua vida de pecado. Aí quando ele diz isso, você sabe que ele vai gastar o dinheiro todo com drogas, você sabe que ele vai gastar o dinheiro todo com aposta, você não empresta. Porque você diz, se eu te emprestar, você vai se acabar de novo nessa gaveta. Eu preciso que você tome uma postura, que esse sim de Deus seja o sim do homem. Para que haja verdadeira libertação, para que haja manifestação do poder de Deus, é preciso que haja o sim do seu coração, uma transformação verdadeira, que você queira ser o projeto da aliança que Deus colocou sobre você. Senão não é arrependimento, senão não é convicção de pecado. É só uma enrolação para tentar ganhar mais um trocado. Eita, até rimou, né? Até ficou rimado. Ou então, é como aquele marido que abandonou a esposa por uma aventura, entrou em crise, abandonou o casamento, abandonou suas responsabilidades, viveu confusão em cima de confusão, agora está vivendo um aperreio, uma dificuldade, um drama, uma problemática. E está pedindo, Deus me liberte, Deus eu quero graça, Deus olhe para mim. E Deus está dizendo, eu tenho graça para você. Eu tenho, sabe? Mas eu tenho uma missão para você. A sua esposa ainda está lhe esperando voltar. Você bem que podia se arrepender de verdade, mudar seu coração, abandonar todas essas confusões que você fez, pedir perdão e restaurar seu casamento. Aí a pessoa diz assim, mas também assim eu não quero não. Eu não quero graça para me voltar para minha esposa, eu não quero misericórdia para me voltar para ela. Eu queria que tu ajeitasse as minhas confusões de agora. Então Deus quer derramar graça, mas quer que você mude de vida. Quer que você vá e não peque mais. Quer que você seja quem você deveria ter sido, mas as pessoas não querem. Elas querem o dinheiro para apostar de novo. Elas querem o dinheiro para comprar drogas. Elas querem a graça para pecar de novo, para arranjar outra confusão, para ir para o quarto e para o quinto casamento, sem ajeitar nenhum dos casamentos que teve na vida. Quarta palavra para você, diz assim, não é o seu fim. Se existe graça, se existe o sim do homem, então existe o derramado poder para viver um novo futuro. Eu não disse que ia dar 4 palavras para você, essa é a quarta. Eu vou repetir para você entender que você estava lá miserável, cheio de autocomiseração, achando que acabou para você. Eu estou aqui trabalhando esse seu sentimento. E o quarto é, não é o seu fim. Se existe graça, se existe o sim do homem, então existe o derramado poder para viver um novo futuro. Juízes capítulo 16, no verso 30. Disse que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Amigo, sabe o que eu estou dizendo para você? É de que o seu futuro pode ser diferente, que não acabou. E que esse derramar de poder, que em Sansão se manifesta como essa força, eu queria que você entendesse de forma diferente. Poder é poder, poder fazer. Eu posso ter um futuro diferente. Eu tenho o poder de viver uma história diferente. Na verdade, eu não tenho. Eu recebo de Deus o poder para viver uma história diferente. Em Deus, eu posso viver um futuro diferente. Pode ser que o amigo achou, acabou para mim. E essa crença de que você acha no seu coração de que nada mais que você faça adiante, te paralise, te coloque no fundo da gaveta esquecido. Aí eu disse para você lá atrás, se você acreditar dessa forma, tal qual você pensa, você acaba vivendo. Mas e se eu te mudar essa crença e dizer, não, existe mais no teu futuro do que teve no teu passado. Existe mais realizações dentro do seu contexto, da sua história, daquilo que você considera ser o bom no atual momento, que Deus pode fazer por você do que já fez no passado.
E às vezes até pequenas vitórias hoje têm um sabor mais saboroso, mais profundo, traz mais prazer do que 20 vitórias do passado. Por quê? Porque hoje você mudou. Hoje você entendeu. Hoje você está num propósito. Depois de chegar ali no fundo do poço, como filho pródigo, estar junto com o pai já é a maior alegria. Ser aceito na fazenda já é o sucesso. Quando você estava na fazenda antes, você não gostava daquilo. Mas hoje só de estar ali é uma alegria. Então as vitórias não precisam ser vitórias que você diga, nossa, como ele está ganhando um salário 10 vezes maior. Não é isso. Às vezes, é um salário que você fica feliz com aquele salário, porque é um salário santo. É um salário fruto de uma vida transformada. É um salário que seu coração agora se entende como agradecido. É você ter um relacionamento, mas antes você não amava. E hoje você ama. Não é ter 2 mulheres, não é ter 3 mulheres, mas é amar uma mulher 2 vezes, 3 vezes mais, 4 vezes mais. É sentir mais amor do que sentia antes. É sentir perdão que não sentia antes. É ser capaz de viver uma nova realidade. E tanto mais você se deixar ser usado por esse poder, tanto mais Deus multiplica esse poder em nossa vida. Por isso, o que eu digo é, existe um novo futuro, não acabou para você. E se existe um novo futuro, existe uma promessa. E se existe uma promessa, existe uma esperança. E se existe esperança, existe fé. E a fé me faz levantar da cama, me faz viver, me faz agir, me faz acreditar, me faz ter um novo dia. Então, eu começo a viver conforme essa promessa e essa esperança. E toda vez que eu vou vivendo conforme essa fé de um novo futuro, do poder de Deus agindo na minha vida, tanto mais eu realizo obras que não teria realizado se não tivesse essa fé. E tanto mais essas obras me mostram que eu tenho um futuro e uma esperança, e tanto mais essas esperanças agem em mim, me fazendo promover a realização dessa esperança. Tudo começa com a fé, com o crer, com o acreditar. Por isso, amigo, não acredite que esse é o teu fim. Deus tem muito mais coisa para fazer, mas precisa do sim do seu coração, da sua dedicação, da sua fé em ação. Tá certo? Eu acho que já deu. Eu acho que já dei boas palavras para o seu coração. E eu vou ficando por aqui. Se o amigo quiser me abençoar, fazendo através do Pix, não se constrange, porque tem sido importante demais, viu? Estou falando com você agora. Você que tem me abençoado, você que tem feito um Pix para mim. Olha, amigo, obrigado. Obrigado, porque olha, eu agradeço a Deus todos os dias pela liberalidade de vocês. Porque é por causa de vocês, dessa ajuda que vocês me dão, que eu consigo completar meu mês. Então eu digo, eu vivo na dependência de Deus através da vida dos irmãos. E quando Deus abençoa o irmão me abençoa, rapaz, eu digo assim, Deus, obrigado por você estar abençoando os irmãos do canal. Tá certo? Muito obrigado pela participação de todos. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, que Deus te abençoe profundamente e até o nosso próximo vídeo. Até mais.